Uma das perguntas que as pessoas sempre fazem sobre a escatologia bíblica é em relação aos sinais do tempo do fim e o tempo do fim. Como que conseguimos diferenciar um do outro? Então, nós precisamos entender que os sinais do tempo do fim, eles apontam, eles nos dizem que o fim está chegando. E o tempo do fim significa que Deus entrou em juízo com a humanidade. Então, isso, para ficar bem claro, os sinais estão só nos dizendo, né, que o Senhor vai entrar em juízo com a humanidade. Mateus capítulo 24 nos dá muitos detalhes sobre esses sinais, que está ligado ao princípio das dores. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, ele está dizendo que aqui são sinais. Então, as guerras, os rumores de guerras, as tensões de guerras, tudo isso apontam, estão nos dizendo que o fim está chegando. E Jesus ainda diz algo muito importante que muitas pessoas não se atentam, que é necessário isso acontecer, porque isso vai levar a humanidade exatamente aos eventos finais, para que as profecias bíblicas aconteçam, para que o anticristo apareça, para que o arrebatamento da igreja aconteça. A igreja, ela não vive de acordo com o que acontece nesse sistema do mundo. Apesar de estarmos aqui, obviamente, nós não vivemos conforme as notícias. Nós vivemos conforme uma missão. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Aqui está falando de um tempo de perseguição terrível. E ele diz, nesse tempo muitos serão escandalizados, ou seja, apostatarão da fé, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Então aqui já está falando sobre um tempo de apostasia, em que as pessoas elas estariam prejudicando umas às outras. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Os falsos profetas, eles não falam de Cristo. O centro da mensagem deles é prosperidade, é dinheiro. Sempre. Cristo não é a parte essencial da mensagem deles. Uns nem falam mais de Cristo nas igrejas. Falsos profetas. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Olha só, isso aqui são sinais. Vai acontecer o esfriamento do amor. Lembra que Jesus disse lá à igreja de Éfeso, falando para que ela voltasse urgentemente ao primeiro amor? A igreja de Éfeso, ela está exatamente num contexto como esse, em que o amor de muitos vai se esfriando. Esse amor é o quê? Amor a Deus, amor ao próximo, porque esse é o amor. O amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, isso vai se esfriar. Elas não vão falar de Cristo com aquela doçura, aquela maravilha de você ouvir a mensagem do Evangelho, você sente aquela alegria no coração. Isso significa que o amor vai se esfriar. Bem, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo. Preste atenção agora. Em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Então é nesse momento que o Senhor disse, quando o número dos escolhidos, né, for completado, nós vemos essa revelação aonde? Em Apocalipse capítulo 6, versículo 11, na ocasião ali do sexto selo, quando o Senhor, ele fala para as pessoas que estão clamando ali debaixo do altar, Senhor, por que o Senhor não julga, não vinga o nosso sangue daqueles que nos mataram na terra? E o Senhor fala, olha, repousa um pouquinho mais, porque até que o número dos escolhidos seja completado, né, eu ainda não vou julgar,
Por quê? Porque esse é exatamente aqui que o Senhor Jesus está dizendo em Mateus capítulo 24, versículo 14. O evangelho do mundo será pregado a todas as gentes, então virá o fim. É por causa disso que Cristo ainda não veio buscar a sua igreja e que a terra não entrou em juízo em relação à grande tribulação. Por quê? Porque o número dos escolhidos ainda não foi completado. E é por isso que eu e você precisamos trabalhar para o Senhor urgentemente. Precisamos pregar o evangelho, anunciar, porque o número precisa ser completado. E é por isso que o Senhor conta com a sua igreja. Porque o Senhor, hoje, ele trabalha no plano de salvação da humanidade através da igreja. É a igreja que vai anunciar a redenção em Cristo Jesus. Então é assim que nós conseguimos compreender sobre os sinais do tempo do fim e sobre o tempo do fim propriamente dito. Enquanto estamos vendo nos noticiários, né, os terremotos acontecendo, as guerras, nós ainda estamos nessa fase. A porta da graça não se fechou. O número ainda não foi completado dos escolhidos. Ainda há tempo para salvação. E você que me ouve, saiba que você precisa de salvação. Para onde você quer ir quando chegar à eternidade? Porque só tem dois lugares, dois caminhos. Um é através de Cristo Jesus, que vai nos conduzir à eternidade com Deus. E o outro é a todos aqueles que são ímpios, rebeldes, que rejeitam a Cristo, que é a segunda morte, a separação eterna de Deus. Então, que hoje você possa definir a sua eternidade, que você possa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e possa viver uma vida completamente dedicada a Ele.